Olá, eu sou a Bruna Bordadeira e hoje eu tô aqui com a Linhas Corrente para ensinar para vocês 3 pontinhos básicos do bordado livre. Então nós vamos aprender o ponto atrás, o ponto pirulito e o ponto cheio. Para você aprender esses 3 pontos de bordado, você vai precisar de linhas de meada Anchor Moulinet, que são linhas de algodão. Elas são feitas com o melhor algodão do mundo e nós temos aí mais de 400 cores para você escolher. Aqui eu escolhi uma cartela bem natalina. Você também vai precisar de agulhas de bordado. Esse kit aqui ele vem com vários tamanhos diferentes, mas eu escolhi a número 24, que é essa última aqui ou a primeira, tá? Elas têm o mesmo tamanho. Você também vai precisar de um bastidor. Nós temos os bastidores de bambu reguláveis da Anchor. Aqui eu escolhi o de 15 centímetros, tá? Que é um tamanho muito bom para você começar a bordar, porque você consegue segurar ele na mão com facilidade, tá bom? Então agora vamos para o bordado. Vamos começar aqui então o nosso ponto atrás. Ele é o ponto mais iniciante do bordado livre, é realmente o primeiro que a gente aprende quando vai começar a bordar. Aqui eu fiz uma linha reta e depois algumas curvas para vocês verem a diferença que a gente faz aí quando tá bordando formas retas e contínuas e quando a gente vai bordar curvas abertas e mais fechadas também. Então, para começar, eu coloquei aqui 2 fios dobrados de linha de meada, tá? Na minha agulha. Eu vou começar fazendo o primeiro ponto já prendendo a linha no tecido. Então eu vou furar aqui no início da minha linha riscada, vou avançar o tamanho que eu quero para o meu ponto, tá? Que eu gosto de fazer aí um pouquinho menos de 1 centímetro. Agora, ó, aqui no avesso, eu vou puxar a linha até aparecer uma argola, tá? Ó, essa argola aqui. E eu vou entrar com a agulha dentro dela. E aí é só você puxar. Pronto. Vou puxar ela aqui mais na direção da onde tá indo o meu bordado, tá? Para ela ficar bem certinha, bem presa. E agora vamos continuar. O ponto atrás ele é assim. A gente, com a agulha aqui atrás, né, no avesso, né, essa parte aqui de baixo do tecido, eu vou avançar o tamanho que eu quero do meu ponto. Como aqui eu ainda tô na linha reta, eu vou tentar fazer todos os pontos mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Vou puxar toda a minha linha aqui pra frente e agora eu vou voltar aqui dentro do buraquinho do ponto de trás, tá? É por isso que chama ponto atrás, a gente avança e volta no mesmo buraco do ponto de trás. Então vamos lá. Avanço. E volto no buraco do pontinho de trás. E aí é só você continuar fazendo isso. Avanço e volto no mesmo buraco do ponto de trás. Agora a gente vai começar uma curva. Então, para fazer as curvas, eu posso ir diminuindo o tamanho do meu ponto conforme a curva for ficando mais fechada, tá? Para ele ficar um bordado mais contínuo, não ficar muito marcado, né? Muito quebradinho. Então, vou diminuindo aqui o tamanho do meu ponto, conforme a curva vai pedindo para eu conseguir encaixar ele direito. E é a mesma coisa. Eu avanço e volto no mesmo buraco do ponto de trás. Avanço e volto no ponto de trás. E só continuar esse mesmo processo até você terminar aqui a sua linha. É bacana a gente treinar tanto na linha reta quanto em curvas para vocês realmente conseguirem fazer qualquer tipo de desenho, né? Qualquer tipo de risco que você quiser bordar.
nos últimos pontinhos. Então, avanço e volto no buraquinho do ponto de trás. Avanço e volto. Pronto. E aí você pode arrematar atrás da forma que você preferir. Agora nós vamos fazer aqui o ponto pirulito. O ponto pirulito, para você começar ele, você vai fazer igualzinho você fez o ponto atrás. É exatamente o mesmo processo. Então aqui eu vou pegar só 2 fiozinhos da meada e vou passar eles na minha agulha. Pronto. Então eu vou começar da mesma forma. Então o primeiro ponto aqui, eu já vou usar ele para prender a minha linha no tecido. Mesma coisa, lá no avesso você vai achar a argola e vai passar a agulha por dentro dela. E aí pode continuar bordando. Então, vou fazendo aqui, avanço e volto no ponto de trás. Vai fazer essa linha toda igualzinho você fez ali no ponto atrás. Lembrando de quando começar a curva, eu diminuí o tamanho do meu ponto para ficar mais fácil de fazer essa curva, né? Ficar mais bonito também. Agora, eu vou fazer a segunda parte do ponto pirulito com uma outra cor, tá? Eu vou utilizar agora a cor número 1 da Anchor Moulinet, só mostrando pra vocês, ó, o vermelho é a cor número 46, tá? E o verde é o número 230, beleza? Então agora a gente vai utilizar a cor número 1, que é o branco. E eu vou utilizar ele para fazer a segunda parte aqui do ponto pirulito. Ele é sempre composto aí por 2 partes mesmo. Dessa vez eu vou dar o nó de costureira, que é aquele nó que a gente dá da pontinha aqui da nossa linha, tá? Então eu vou dar 2 nozinhos aqui. Aí, para ficar bem firme. Também vou utilizar 4 fios, tá? No outro eu usei 2 dobrados, então dá 4. Aqui, como eu tô dando nó de costureira, vai ser só 4 mesmo. Agora, eu vou começar saindo aqui com a minha agulha, não no mesmo buraquinho da onde eu comecei o meu ponto atrás, mas eu vou um pouquinho aqui, ó, pra baixo dele, tá? Aqui. Vou tirar toda a minha linha e agora a gente vai fazer o ponto pirulito mesmo. Como é que ele funciona? A gente vai passar essa linha aqui em volta dos pontos que a gente já construiu. Se você não tem muita prática, mesmo que a agulha de bordado ela não tenha ponta, você pode utilizar aqui o olho dela para passar essa parte, tá? Porque aí vai evitar que você acabe furando e desfiando a sua linha. Então, com aqui o olho, eu vou passar, ó, por baixo, aqui, de cada um aqui dos fios. Aqui. Então, ó, eu vou passando aqui, ó, por baixo do fio, tá? Eu não vou atravessar ele, eu não vou fazer assim. Vou passar por baixo do fio e por cima do tecido. E aí é só você ir fazendo isso daqui por todos os pontinhos que você já bordou no ponto atrás. Ele dá esse efeito bem bacana, bem bonito. Se você quiser fazer com a mesma cor, também você pode utilizar para engrossar um ponto atrás que você achou que não ficou na grossura que você queria, né? Se você acha que o ponto atrás ficou muito fininho, então você pode utilizar a mesma linha de meada, na mesma cor, para dar uma engrossadinha nele. Mas eu gosto de fazer aqui com cores diferentes porque dá esse efeito bem bonito, que fica bem cara de Natal. Se você quiser fazer de baixo para cima também pode, tá? Não tem problema.
O importante é só você manter a mesma direção do começo até o final do bordado, tá? Então aqui eu fiz de cima para baixo, mas pode fazer de baixo para cima também. Aqui. Agora no último pontinho, você pode entrar com a sua linha e a sua agulha aqui dentro do mesmo buraquinho, ó, que você terminou o ponto atrás. E aí você vai arrematar eles juntos no avesso. Opa, aí. Pronto, ó, ficou aqui a espiral certinha, bonitinha. Agora nós vamos para o nosso último ponto, que é o ponto cheio. O ponto cheio, ele é um ponto aí que exige um pouquinho mais de habilidade, tá? Mas ele é bem tranquilo de fazer. Eu acho que dos pontos de preenchimento, né? Aqui a gente fez pontos de contorno. Agora, os pontos de preenchimento, eu acho que o ponto cheio é um dos mais tranquilos de aprender. Então, novamente, eu vou pegar aqui 2 fios de meada e vou dobrá-los no meio. O bom da meada, gente, da Anchor Moulinet, é que ela é composta por 6 fiozinhos diferentes. E aí a gente pode ir retirando os fiozinhos um por um para deixar o nosso ponto na grossura que a gente quiser, né? Então aqui eu quero que ele tenha a grossura de 4 fiozinhos. Aqui eu vou começar igualzinho eu comecei o ponto atrás. A diferença é que eu não vou fazer o primeiro ponto já prendendo a minha linha no tecido. Então, como toda a área aqui, entre essas 2 linhas aqui, né, que eu risquei, ela vai ser preenchida, né, todo esse meio aqui vai ser preenchido, eu posso fazer, né, o meu pontinho, o meu nó invisível, né, que é o pontinho que vai prender a linha no tecido, em qualquer parte aqui dentro, tá bom? Então, eu vou fazer um pontinho pequenininho aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no avesso do ponto atrás. Vou achar a argola e vou passar a agulha por dentro. Pronto. Agora eu vou começar também de cima para baixo, tá? Pode também fazer do outro lado, né? Começando de baixo para cima. O importante é que você sempre mantenha a mesma direção do começo ao fim do bordado, tá? Então vou começar de cima para baixo, vou até o final fazendo de cima para baixo. Agora, ó, eu vou puxar aqui a minha linha para já me dar a direção que eu preciso fazer esse bordado para ele ficar bem certinho, bem retinho. Então, puxei aqui a linha, eu vou empurrar um pouquinho de nada com a agulha e aí eu furo. Pronto. Agora, o segundo ponto, eles vão ser sempre paralelos um ao outro e bem próximos para ter certeza que a gente está preenchendo toda essa área aqui. Então, avancei só um pouquinho aqui do lado, vou tirar toda a minha linha. Vou de novo descer ela aqui, ó, puxando com o dedo para eu ver a direção certinho e vou furar aqui na linha de baixo. E agora é só continuar repetindo esse mesmo processo. Então eu vou furar aqui, ó, bem pertinho, desço aqui retinho, paralelo e furo embaixo. E agora é só continuar fazendo. É esse que é o ponto cheio, gente. Ele é bem simples a construção dele. Aí, com prática, você vai conseguindo deixar ele mais retinho, ele mais certo aqui, né? Os pontinhos todos do mesmo tamanho. Tudo no bordado é questão de prática. E esse é um ponto que fica muito bonito, porque a linha Anchor Moulinet, mesmo ela sendo de algodão, ela tem um brilho maravilhoso e ele aparece muito bem quando a gente faz o ponto cheio. Tanto que em inglês, o ponto cheio, a tradução literal seria ponto cetim, que é um tecido que a gente sabe que é bem brilhante mesmo, né? Então ele é um ponto que ele mostra muito bem o brilho da linha de algodão. E é assim, é só você furar aqui bem pertinho, desce a sua linha para ver que tá reto e fura na linha de baixo. Então, sai aqui em cima bem pertinho, desce a linha para ver se tá certinho e fura na linha de baixo. E é só continuar dessa forma até você preencher toda a área aqui que você riscou.
Pronto, a minha linha já tá acabando, então agora eu vou virar pro avesso para vocês verem como eu arremato ele. Então, aqui no avesso, ó, como que eu faço? O ponto cheio eu faço assim. Eu vou passar aqui com a minha agulha por baixo do ponto mais próximo que tiver, tá? Eu vou passar 2 vezes, então passei a primeira e agora passei a segunda, no mesmo lugar. Formou uma argola aqui, ela tá bem pequenininha, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, bem pequenininha, tá? Eu vou passar a minha agulha dentro dela. Pode passar de ré assim, ó, igual eu tô fazendo, que não tem problema. E eu vou puxar. Para ter certeza que esse ponto ele tá bem seguro aqui, eu posso passar ele, ó, por baixo de todos os pontinhos que eu já bordei aqui. Isso vai garantir que ele vai ficar bem seguro. E aí eu posso cortar rente sem preocupação, porque eu sei que ele já tá escondidinho ali por baixo dos outros pontos. Se você vai bordar, por exemplo, numa peça de roupa, numa eco bag, alguma coisa que vai ser muito usada e o avesso vai ficar exposto, essa é uma forma de segurar bem aqui a sua linha e proteger ela para não desfiar. Agora que você já aprendeu, então, o ponto atrás, o ponto pirulito e o ponto cheio, você já consegue fazer uma infinidade de bordados diferentes, como este aqui de Natal. Então, pode ver aqui, ó, a gente usou o ponto atrás em toda essa parte aqui verde, tá? A gente usou o ponto pirulito aqui no escrito Feliz Natal. E a gente usou o ponto cheio em cada uma aqui das bolinhas e das luzinhas que a gente fez. Então a gente só precisou aqui de 3 pontos diferentes, bem iniciantes, para criar um bordado bem bonito e bem interessante aí para você poder presentear ou enfeitar a sua casa no Natal. Gostou? Então já comenta aqui qual desses pontos foi o seu preferido, curte, compartilha com as amigas e segue a gente para não perder mais nenhum vídeo. Nós estamos com vídeos novos todas as terças e quintas aqui no canal. Te vejo na próxima!